Você já se pegou tentando controlar absolutamente tudo na sua vida? Os detalhes, os resultados, as pessoas ao seu redor? Como tem sido esse caminho para você? Talvez você esteja se sentindo exausto. Talvez esteja sentindo que quanto mais tenta controlar, mais as coisas parecem escapar por entre seus dedos como areia. Hoje quero falar com você sobre algo que tem o poder de transformar completamente sua jornada: a confiança em Deus. Vamos abrir nossa Bíblia em Provérbios 3, 5, 6, que nos diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Perceba o contraste poderoso nesta passagem. De um lado, nosso entendimento limitado; do outro, a sabedoria infinita do Senhor. Quando éramos crianças, talvez tenhamos acreditado que nossos pais sabiam tudo e podiam resolver qualquer problema. Conforme crescemos, nos tornamos mais independentes e começamos a acreditar que nós é que temos todas as respostas. Quantas vezes você já disse: eu sei o que estou fazendo? E quantas vezes descobriu depois que não sabia tanto assim? Veja, nosso desejo de controle geralmente vem de um lugar de medo. Medo do desconhecido, medo de sofrer, medo de perder. Mas o controle é uma ilusão que nos mantém presos em ciclos de ansiedade e preocupação. Como diz Mateus 6:27, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? A verdade é que podemos planejar cada detalhe, antecipar cada obstáculo, e ainda assim, a vida pode tomar rumos completamente inesperados. E sabe qual é a boa notícia nisso tudo? Não precisamos ter todas as respostas. Não precisamos carregar o peso do mundo em nossos ombros. Confiar em Deus não é passividade. Não é cruzar os braços e esperar que tudo se resolva magicamente. Confiar em Deus é reconhecer que Ele é maior que nossos problemas. É admitir que sua perspectiva é mais ampla que a nossa. É descansar na certeza de que mesmo quando não entendemos o caminho, Ele conhece o destino. O Salmo 46:10 nos convida: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Há uma paz profunda neste aquietar-se. Uma paz que não depende das circunstâncias externas, mas da confiança interna em um Deus que nunca falha. Você já experimentou essa paz? Esse descanso que vem não da ausência de problemas, mas da presença de Deus em meio aos problemas? Mas sejamos honestos, confiar não é fácil. Existem obstáculos reais que enfrentamos nessa jornada. O primeiro obstáculo é o nosso passado. Talvez você tenha confiado em alguém e tenha sido profundamente ferido. Talvez tenha orado por algo com todo o seu coração e a resposta tenha sido diferente do que esperava. Essas experiências podem criar muros entre nós e Deus. O segundo obstáculo é o nosso orgulho. Confiar significa admitir que não somos autossuficientes, que precisamos de ajuda, que não temos todas as respostas. E isso é difícil, não é? Especialmente em uma cultura que valoriza tanto a independência e a autossuficiência. O terceiro obstáculo é o imediatismo. Vivemos em um mundo de respostas instantâneas, de gratificação imediata. Queremos resultados, e queremos agora. Mas a confiança em Deus opera em um cronograma diferente. Como diz Isaías 55:8, 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. A pergunta que fica é: como podemos superar esses obstáculos? A confiança em Deus não nasce do dia para a noite. É como uma semente que precisa ser plantada, regada e cultivada diariamente. Primeiro, alimente-se da palavra. Romanos 10:17 nos ensina que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais conhecemos o caráter de Deus através de sua palavra, mais aprendemos a confiar em sua bondade e fidelidade. Segundo, pratique a gratidão.
Olhe para trás e reconheça como Deus já foi fiel em sua vida, como Ele já abriu caminhos no deserto e rios no ermo, como diz Isaías 43:19. Terceiro, aprenda com aqueles que confiaram antes de você. A Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres comuns que confiaram em um Deus extraordinário. Abraão deixando sua terra, Moisés enfrentando o faraó, Davi diante de Golias, Ester arriscando sua vida pelo seu povo. Eles não eram perfeitos, tinham dúvidas, medos, falhas, mas escolheram confiar, mesmo quando não viam o caminho à frente. Quarto, dê pequenos passos de confiança todos os dias. Como uma criança que aprende a andar, cada passo constrói força e confiança para o próximo. Deixe-me perguntar, como seria sua vida se você realmente confiasse em Deus de todo o coração? Como seria acordar pela manhã sem o peso da ansiedade? Como seria enfrentar os desafios, não com medo, mas com uma confiança tranquila? Como seria tomar decisões não baseadas apenas no que você pode ver, mas no que Deus prometeu? A confiança em Deus tem o poder de transformar não apenas nossa perspectiva, mas toda a nossa realidade. Quando confiamos em Deus, encontramos paz em meio à tempestade. Como Jesus, que dormia tranquilamente no barco enquanto a tempestade rugia ao redor, podemos descansar na certeza de que aquele que acalma os ventos e as ondas está conosco. Quando confiamos em Deus, descobrimos força em nossa fraqueza. Como Paulo, que aprendeu a se gloriar em suas fraquezas, porque nelas o poder de Cristo se aperfeiçoava. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Quando confiamos em Deus, experimentamos liberdade do medo. Como diz 1 João 4,18, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Talvez você esteja passando por um vale escuro neste momento. Talvez esteja enfrentando uma decisão difícil, um diagnóstico assustador, um relacionamento quebrado, uma perda devastadora. E talvez você não esteja vendo a saída. Permita-me lembrá-lo das palavras do Salmo 23, 4. Mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me confortam. Observe que o salmista não diz se eu andar, mas quando eu andar. Os vales fazem parte da jornada, mas não precisamos atravessá-los sozinhos. A confiança em Deus não é uma fórmula mágica que nos isenta do sofrimento. É uma âncora que nos sustenta através do sofrimento. Pense em José, vendido como escravo pelos próprios irmãos, falsamente acusado, esquecido na prisão. Anos de provação e injustiça. Mas ao final, ele pôde dizer aos seus irmãos: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Gênesis 50, 20. José não confiou em Deus porque tudo estava indo bem. Ele viu que tudo foi bem porque confiou em Deus. No final das contas, a confiança é uma escolha que fazemos não apenas uma vez, mas todos os dias, em cada situação. É a escolha entre carregar nossos fardos sozinhos ou entregá-los ao Senhor, como nos convida 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. É a escolha entre viver na prisão do controle ou na liberdade da confiança. É a escolha entre confiar no que podemos ver ou no que Deus prometeu. Talvez você esteja pensando, mas como posso confiar quando já fui decepcionado tantas vezes? Como posso confiar quando a situação parece impossível? Como posso confiar quando Deus parece distante? Permita-me compartilhar uma verdade que tem sustentado minha própria jornada de fé. A confiança não é baseada em nossos sentimentos, mas no caráter imutável de Deus. Hebreus 13:8 nos lembra que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Quando tudo ao nosso redor está mudando, ele permanece constante. Quando não conseguimos sentir sua presença, sua promessa ainda é verdadeira. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Hebreus 13:5. Vamos fazer uma pausa por um momento. Fechem os olhos, se puderem, e reflitam. Em que área da sua vida você está tentando manter o controle?
Onde está a ansiedade, o medo, a preocupação excessiva? Agora, imagine-se abrindo as mãos e entregando essa situação, essa pessoa, esse sonho, esse medo ao Senhor. Visualize-se transferindo o peso dos seus ombros para os dele. Vamos orar juntos. Pai Celestial, reconhecemos que muitas vezes tentamos carregar pesos que só Tu foste projetado para carregar. Perdoa-nos pelas vezes em que confiamos mais em nossos planos do que em Teus propósitos, mais em nossa sabedoria limitada do que em Tua visão infinita. Hoje escolhemos abrir mãos, escolhemos entregar nossos medos, nossas preocupações, nossos sonhos e desejos mais profundos aos Teus cuidados. Senhor, para aqueles que estão enfrentando montanhas aparentemente intransponíveis, lembramos de Tua promessa em Marcos 11:23, de que com fé podemos dizer a estas montanhas que se lancem ao mar. Para aqueles que estão em vales escuros, trazemos à memória Tua presença constante, Teu cajado e Tua vara que nos confortam. Para aqueles que estão cansados de tentar resolver tudo por conta própria, oferecemos o convite gentil de Jesus em Mateus 11:28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Ensina-nos, Senhor, a confiar não no que vemos, mas no que Tu prometeste. Ajuda-nos a lembrar que mesmo quando não entendemos o caminho, podemos confiar no guia. Em nome de Jesus, que nos ensinou a confiar mesmo na escuridão do Getsêmani e na cruz do Calvário. Amém. Enquanto concluímos nossa reflexão hoje, quero deixar com você um convite e um desafio. O convite é para dar um passo prático de confiança esta semana. Identifique uma área específica onde você tem tentado manter o controle e, conscientemente, entregue-a a Deus. Talvez seja através de uma oração diária, de um versículo que você memorizará ou de uma ação concreta que demonstre sua confiança. O desafio é compartilhar com alguém, um amigo, um familiar, um irmão na fé, sua jornada de aprender a confiar. Não apenas para prestar contas, mas porque o testemunho da confiança em meio às dificuldades pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir. Lembre-se, a confiança em Deus não é a ausência de tempestades, mas a certeza de que não importa quão altas sejam as ondas, o Senhor dos mares está no barco conosco. Como diz Isaías 26:3-4, Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em Ti confia. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Que possamos viver não presos nas correntes do controle, mas livres nas asas da confiança. Que possamos experimentar não apenas em teoria, mas na prática diária de nossas vidas, o poder transformador da confiança em Deus. E que, ao confiarmos, possamos testemunhar montanhas se moverem, mares se abrirem e milagres acontecerem não apenas ao nosso redor, mas dentro de nós. Porque no final das contas, talvez o maior milagre da confiança não seja o que Deus faz através de nós, mas o que Ele faz em nós. Que a paz que excede todo entendimento guarde seus corações e mentes em Cristo Jesus. Deus abençoe sua jornada de confiança.